Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar como se cria relatórios do tipo somatória, né? Que é um dos tipos de relatório que você pode criar aqui no Zurmo, e é o tipo de relatório mais comum para você obter indicadores de desempenho para a sua empresa. Indicadores de desempenho, como o nome já diz, ele vai direcionar melhor a sua empresa a partir dos dados reais que você está coletando aqui, armazenando no sistema, tá certo? Então, um dos relatórios que você pode criar aqui, que é interessante criar aqui no Zurmo, é um relatório de somatória que ele vai mostrar para você qual é a origem dos seus leads, qual é a origem prioritária, né, dos seus leads, ou melhor dizendo, qual é a origem, qual é a fonte que mais atrai os leads e os contatos para a sua empresa. Tá certo? Isso faz com que você saiba qual é o canal qual é o canal que é melhor escolhido pelos seus clientes ou que traz mais retorno para a sua empresa, tá? E investir melhor nesse canal, melhorando e assim por diante, para poder continuar atraindo mais clientes ou melhor ainda, né? Você pode, por exemplo, melhorar canais que estão atraindo poucos clientes e canais que você acredita que sejam mais interessantes para os seus clientes, tá certo? Então, para criar esse tipo de relatório, você clica no botão criar, clica no botão criar relatório de somatória. Novamente, vamos trabalhar com os contatos e leads, módulo. Tá? Filtros, a princípio, como eu quero saber todos os meus leads e contatos, eu não precisaria nenhum filtro. Mas pode ser uma outra maneira de você trabalhar isso, seria você colocando o campo situação, você pode, por exemplo, trabalhar que a sua situação é um D, aí você marcaria com o botão Ctrl todos as suas situações que você quer que você pretende monitorar. Por exemplo, eu quero monitorar todas as situações, mesmo os meus leads que estão marcados como mortos e tudo mais. E mais do que isso, eu quero que isso seja disponível, né, eu consiga mexer nessa minha seleção no tempo de execução. O que isso significa? Significa que quando eu gerar o relatório, eu vou poder depois alterar isso daqui e ter novas informações usando o mesmo relatório. Tá certo? Então, uma vez que eu coloco o meu situação ali, defino o meu filtro, eu clico no botão próximo, eu vou fazer o meu agrupamento. Né? O meu agrupamento significa o que eu vou agrupar, né? Ou seja, o que eu vou somar, né? Para poder ter o meu gráfico de relatório, de somatório. Então, o que eu vou somar são as fontes. Tá certo? Porque eu quero saber quantos leads eu tenho, quantos leads e contatos eu tenho por fonte. Então, o que eu vou agrupar por fonte. Uma vez que eu faço isso, eu clico no botão próximo aqui e vou criar minhas colunas. Minhas colunas, na verdade, elas são a própria fonte e contar, né, a contagem dessas fontes. Tá certo? Eu posso até mudar o nome aqui, por exemplo, escrever quantidade, isso que vai estar na minha coluna Y aqui do meu gráfico, tá certo? X e Y, tá? Então, próximo. O detalhamento. Detalhamento é porque um gráfico de somatória, você pode gerar um detalhamento para ficar mais fácil, às vezes, para você depois gerenciar algumas outras coisas, saber quais são os clientes propriamente dito. Então, eu quero saber por exemplo, primeiro nome aqui, deixa eu ver se tem o nome completo. Não tem o nome completo, então vai ser o primeiro nome mesmo. Não, tem o nome completo aqui. Ó. O nome completo. Eu quero saber qual é por exemplo, o e-mail desse meu lead ou desse meu contato. Certo? Eu quero só o e-mail. E só isso, por exemplo. Tá certo? A minha ordenação. Isso aqui eu posso não ter nenhuma ordenação, né? Não ordenar de nenhum jeito, ou, por exemplo, ordenar de ordem ascendente as das minhas fontes, ou ordenar do maior para o menor, ou seja, as fontes que têm mais leads e contatos, né? Para que tem menos leads e contatos, por exemplo. Tá certo?
eu não vou selecionar nenhuma, o gráfico, eu vou criar um gráfico do tipo barras verticais 2D, onde a minha primeira série é a fonte, eu só tenho uma, né? Então, e o intervalo é contar. Clico em próximo, vou definir um nome, indicador da origem dos clientes. Eu vou marcar aqui somente proprietário, vou executar e eu vou ter um gráfico desse tipo. Tá vendo? Isso aqui é em real time, eu marquei que é em tempo de execução, ou seja, está marcado todas aqui, mas depois eu posso selecionar e aplicar uma nova seleção. Então eu tenho um gráfico onde eu tenho que dois aqui não estão marcados com nenhum, estão nulo, né? Um outro aqui também com nenhuma fonte, tá certo? Eu tenho 6 que vieram de ligação telefônica, 6 de autogerado, 3 de evento e 8 de boca a boca. Isso, com esse gráfico, o que eu faço? Eu tenho um indicador de que a maioria dos meus leads e contatos que chegam até a minha empresa vem de indicação. Então eu invisto em indicação. Tá certo? Se eu quiser mudar o meu filtro, por exemplo, eu quero só pesquisar quem é o meu qualificado, quem são os meus clientes qualificados e clientes. Então eu seleciono, né, com o Ctrl, seleciono cada um deles, clico em aplicar e eu tenho um novo relatório aqui. Tá? Mostrando mais uma vez que os meus clientes, meus contatos, né, que são os meus clientes, que significa um cliente qualificado, ou até mesmo os clientes já pagantes, eles realmente vêm de indicação. A segunda fonte vem de ligação telefônica. Tá certo? Então eu invisto melhor nesses canais aqui de comunicação para poder atrair mais clientes para eles. E posso depois melhorar os outros canais que não atraem tantos clientes. Tá certo? Então, para isso que serve um relatório desse de somatória e um indicador importante para você trabalhar a sua empresa. Tá bom? Bom, espero que essa informação tenha sido útil para você. Até o nosso próximo vídeo.